Imagine, uma tarde qualquer, você brincando na rua, distraído. De repente, uma figura sombria surge ao longe. Um homem, vestido de trapos, com um enorme saco pendurado nas costas. Ele caminha devagar, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Essa imagem assustadora habitou o imaginário de milhares de crianças por gerações. E até hoje, em becos esquecidos ou cidades pequenas, dizem que ele ainda ronda. Hoje, nos Sombras na Parede, vamos mergulhar na origem, nos mistérios e nas histórias mais sombrias do temido Homem do Saco. A lenda do Homem do Saco é uma das histórias mais clássicas do folclore popular brasileiro. Basicamente, ela descreve um homem, geralmente velho, maltrapilho e de aparência assustadora, que anda pelas ruas carregando um grande saco de estopa. O objetivo dele? Capturar crianças desobedientes, levá-las embora para sempre. E o destino delas varia de acordo com a versão que se conta. Às vezes, ele é descrito como alguém que vende as crianças, em outras, como um canibal que se alimenta delas. E há ainda versões onde ele simplesmente desaparece com suas vítimas, sem deixar vestígios. Características comuns: roupas rasgadas e sujas, barba longa e desgrenhada, um enorme saco nas costas, cheiro forte e desagradável, uma presença ameaçadora e silenciosa. Muitas vezes, os pais usavam essa história como uma ferramenta de medo, para manter seus filhos em casa ou obedientes. Se você não se comportar, o Homem do Saco vai te levar. Zrenia. E para uma mente jovem e impressionável, só a menção dele já era o suficiente para gelar o sangue. Apesar de hoje ser muito associado ao Brasil, o conceito do Homem do Saco tem origens que vão além do nosso território. Raízes europeias. No Velho Mundo, desde a Idade Média, existiam figuras folclóricas similares usadas para assustar crianças. Em Portugal e Espanha, por exemplo, existia o Homem do Saco, ou Homem do Sacão, que também carregava um saco para sequestrar pequenos desobedientes. Essas figuras eram comuns em regiões rurais e pobres, onde os perigos reais, como sequestros, tráfico de pessoas ou mesmo doenças fatais, eram muito presentes. Para manter as crianças protegidas, usava-se o medo como ferramenta. Chegada ao Brasil. Acredita-se que, com a colonização portuguesa, essa história tenha sido trazida para o Brasil e adaptada ao contexto local. Nas comunidades brasileiras, especialmente as mais pobres, a lenda ganhou força no século XIX e início do século XX. Com o tempo, ela foi se moldando para refletir os medos de cada época. No interior, falava-se de andarilhos misteriosos. Nos centros urbanos, surgiram boatos sobre sequestradores de crianças para tráfico de órgãos ou trabalho escravo. Por mais assustadora que seja, o Homem do Saco pode ter nascido não apenas da imaginação popular, mas também de eventos reais. O caso de Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho. Na década de 1970, em São Paulo, o Brasil se deparou com um criminoso que assassinava suas vítimas de forma brutal. Embora ele não sequestrasse crianças, o medo generalizado de psicopatas urbanos ajudou a reforçar lendas antigas como a do Homem do Saco. Histórias de roubo de crianças. Em várias cidades do Brasil, principalmente no início do século XX, havia relatos, alguns verdadeiros, outros nem tanto, de crianças desaparecidas. Muitas vezes, culpava-se um homem estranho com um saco por esses sumiços. O Homem do Saco e a medicina antiga. Durante tempos antigos, havia a crença de que certas partes do corpo humano tinham propriedades medicinais. Histórias de sequestradores que levavam crianças para rituais surgiram como forma de explicar o desaparecimento de pequenos nas vilas. Com o passar das décadas, o Homem do Saco foi se adaptando.
Anos 50 a 70. Em bairros suburbanos, ele era retratado como um andarilho perigoso. As crianças eram orientadas a correr caso vissem um estranho com um saco grande. Anos 80 a 90. Com a ascensão da violência urbana, a história ganhou um tom ainda mais sombrio. Agora, o homem do saco não apenas sequestrava, mas poderia mutilar ou vender as crianças. Anos 2000 em diante. Hoje, para muitos, o homem do saco é uma figura quase folclórica. Mas em algumas regiões do interior, especialmente onde a tradição oral ainda é forte, ele ainda é usado para educar pelo medo. Cada região do Brasil tem sua própria versão do mito. Nordeste. No sertão, o homem do saco é muitas vezes associado a cangaceiros ou andarilhos. Ele vaga pelas estradas de terra, pegando crianças que se afastam muito de casa. Sudeste. Em cidades como São Paulo, há uma ligação forte entre o homem do saco e histórias urbanas de tráfico de órgãos. As crianças levadas raramente são vistas novamente. Sul. Algumas versões dizem que ele não pega só crianças. Qualquer pessoa que vague sem rumo, após o pôr do sol, pode acabar em seu saco. Centro-Oeste. Misturado a lendas indígenas, o homem do saco é visto como uma entidade maligna, quase sobrenatural, que pune quem desrespeita-se à natureza ou os mais velhos. Agora que você conhece a origem e as variações dessa lenda, imagine-se em uma pequena cidade esquecida pelo tempo. Casas antigas, ruas de terra, o som abafado do vento soprando entre as árvores secas. É verão. As crianças brincam na rua até tarde, aproveitando os últimos momentos de liberdade antes de serem chamadas para dentro de casa. Mas naquela noite, algo estranho acontece. Uma senhora, conhecida por contar histórias assustadoras, aparece na praça e reúne os pequenos ao seu redor. Com uma voz rouca, ela avisa: "Hoje à noite mantenham suas portas fechadas. Não saiam. O homem do saco voltou." As crianças riem, achando que é apenas mais uma história boba. Mas um menino, chamado Lucas, decide que vai provar que o homem do saco não existe. Ele se esconde no quintal de casa, armado com uma lanterna fraca e muita coragem. Meia-noite se aproxima. E então, vindo do final da rua, Lucas vê algo. Uma figura curvada, andando lentamente, arrastando um saco enorme pelo chão. O que Lucas não sabia é que naquela noite, ele não apenas veria o homem do saco, mas se tornaria parte da sua história para sempre. Naquela noite quente de verão, Lucas, escondido entre as árvores do quintal, assistia com os olhos arregalados a estranha figura avançando pela rua. O homem parecia não ter pressa. A cada passo, arrastava o enorme saco com dificuldade, como se carregasse algo pesado. Lucas, sentindo o coração bater mais rápido do que nunca, apertou a lanterna contra o peito. "É só um andarilho", pensou. "Nada além disso." Mas então, o homem do saco parou, exatamente em frente à casa de Lucas. Sem fazer um único som, o homem levantou a cabeça. Seus olhos, 2 buracos escuros e fundos, pareciam olhar diretamente para onde Lucas estava escondido. Lucas se encolheu atrás do velho pé de limão. Tentou prender a respiração. Foi quando ouviu o som do saco sendo arrastado. Mas agora, no quintal, o menino tremia. Não sabia se corria, gritava ou simplesmente fechava os olhos e torcia para tudo acabar. De repente, a lanterna escorregou de sua mão. O barulho ecoou na escuridão, e o homem do saco virou-se imediatamente para ele. Lucas não pensou 2 vezes. Levantou-se e correu em direção à porta dos fundos. Mas, ao chegar, percebeu. Estava trancada. Ele gritou: "Mãe! Abre a porta!" Lá de dentro, nenhum som, nenhuma luz. Era como se toda a casa tivesse sido engolida pelo silêncio. Atrás dele, o som do saco sendo arrastado se aproximava.
Em um ato de desespero, Lucas correu para o lado da casa, tentando encontrar alguma saída. Pulou a cerca do quintal vizinho, rasgando o joelho no processo, e continuou correndo, sem olhar para trás. Mas o que ele não sabia é que o homem do saco não precisava correr. Não precisava nem se apressar, porque dizem, quando ele escolhe sua presa, mais cedo ou mais tarde, ele sempre a alcança. Lucas correu até a praça central. Estava vazia. Só o som do velho chafariz gotejando. Ele se escondeu atrás de uma das grandes estátuas. Tentava controlar a respiração. Tentava fazer silêncio. Mas foi quando ouviu, muito perto de seu ouvido, um sussurro rouco. Achei você. Lucas gritou e correu outra vez, dessa vez sem direção. Pelas ruas vazias, pelas vielas escuras, até que seus pés tropeçaram e ele caiu no chão de terra. Virando-se, viu o homem do saco finalmente se aproximando. Com uma mão ossuda, suja e deformada, ele abriu o saco. De dentro, não saiu lixo, nem roupas, mas mãos, pequenas mãos pálidas, que se esticavam como se quisessem agarrar Lucas. O menino gritou mais alto do que jamais havia gritado. Fechou os olhos. E então, nada. Silêncio. Quando Lucas abriu os olhos novamente, estava em sua cama. Sua mãe, sentada ao lado dele, acariciava seu cabelo. "Você teve um pesadelo, meu filho", disse ela, com um sorriso triste. Lucas tentou falar, mas algo parecia errado. Ele olhou para suas mãos e viu que estavam diferentes, pequenas demais, brancas demais. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Seu corpo não respondia. Pela janela do quarto, Lucas viu o homem do saco, parado na rua, observando, sorrindo, com um novo saco nas costas. Um saco que se movia lentamente, como se alguém estivesse preso lá dentro. Alguns dizem que o homem do saco não apenas leva as crianças, ele as mantém presas em seu saco para sempre, transformando-as em algo que nunca poderá voltar. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo!